Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se em terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Responderam-lhe, faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Em seguida correu ao gado, e apanhou um bezerro tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite, e o bezerro que mandara preparar, o pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente tornarei a ti no ano vindouro, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido? Sendo assim, o meu senhor, já velho? Perguntou o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, é verdade que eu, que sou velha, darei à luz a um filho? Ah, porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu, não é verdade, assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tenho falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se é tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando os rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se, Abraão disse, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos nas cidades, destruirás e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, esteja isto longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão, dizendo, eis que agora me atreve a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele, não a destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali 40, mais uma vez assistiu, por causa dos 40, não o farei. Disse Abraão, ora, não se ires, Senhor, se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30. De novo assistiu, não o farei, se achar ali 30. Tornou Abraão, eis que, mais uma vez atreve a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20, respondeu-lhe, por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão, ora, não se ire, Senhor, pois só mais uma vez falarei, se porventura se acharem ali 10. Ainda assistiu o Senhor, por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar.
À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma, e Ló estava sentado à porta de Sodoma, e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés de madrugada, vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhe pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E, chamando Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá para fora a nós, para que os conhecemos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho duas filhas que ainda não conheceram varão, e eu vos trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente não façais a estes homens, por enquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequeno como grandes, de maneira que cansaram-se de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens a cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu-se aos seus genros como se estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinha tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanha este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura, não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera de pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte,
e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que há entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-no com ele, para que conservemos a nossa descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e, entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele, quanto ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Damos-lhe vinho a beber novamente esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar seu pai vinho a beber também naquela noite. E, levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quanto ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai de todos os moabitas de hoje. A menor também deu à luz a um filho e chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje.